Estive de férias e nas férias eu pensei, o que é que eu vou falar? Porque, Deus, o que é que tu queres que eu fale? E há algum tempo atrás, uma palavra que me incomodou durante este tempo todo, que é uma coisa simples, o que eu vou falar hoje, uma coisa muito simples. Uma palavra que Deus me incomodou tem a ver com 3 animais que eu admiro na Bíblia. O leão, a formiga e a águia. É verdade. Gosto destas alusões em Provérbios e em Isaías sobre o leão, a formiga e a águia. E durante este tempo, há umas semanas para cá, eu estava a ser incomodado para falar disto. Porque nós falamos e falamos e falamos, mas a verdade é que ao longo do tempo eu percebo que muitas vezes o facto de eu estudar a Bíblia, muita coisa não fica registada. E como não fica registada, a minha fé é muito volátil. Não é? Hoje tenho uma grande fé, amanhã não tenho. Hoje estou lá em cima cheio de ânimo, amanhã estou cá em baixo desanimado. E a minha fé é muito volátil. E é interessante uma coisa. O Tiago diz uma coisa lá na sua carta. O homem que é inconstante, que é volátil, escute isto, o homem que é muito inconstante na sua fé, não recebe nada de Deus. É interessante, não é? Nós às vezes achamos que o facto de nós criarmos algum incremento na fé vai trazer alguma coisa. Não, mas o homem que é inconstante não recebe. Não é? E então eu comecei a pensar, então vamos falar dos princípios cristãos. E há 3 princípios que eu vou alterar a ordem, porque também me sugeriram. E um princípio cristão é buscar. Diga lá para a pessoa que está ao seu lado. Buscar. 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 Amém. O segundo princípio é lutar. Diga lá, lutar. Eu agora gostava que alguém se levantasse aí da cadeira e dissesse, lutar. Mas não... pronto, lutar. A terceira coisa é... Amém. É Maria do Carmo, hein? A terceira coisa é trabalhar. Epá, isto está mais difícil de trabalhar. Então vá lá, buscar, lutar e trabalhar. Olha, nós nestas férias, isto é uma parte, fomos visitar as ruínas romanas de Conímbriga. Aquilo é espetacular. E uma coisa que admiro, que eu gosto muito de história, arqueologia e arte, uma coisa que eu admiro foi a precisão, o trabalho, o esforço, o empenho que eles colocaram, a arte que eles colocaram na construção daquilo. Uma coisa impressionante. Todas as assoalhadas daquelas casas estão cheias de azulejos do tempo romano. Não é? Aquilo é impressionante como eles fizeram aquilo. Aquilo exigiu trabalho, estratégia, esforço, empenho, desempenho, disposição, disponibilidade, arte. Então, o trabalho, a dedicação, a forma como eles fizeram aquilo. Depois fomos visitar o convento de Cristo em Tomar. E também, olhando para aquilo, não é? Aquele gótico manuelino, a construção daquilo em várias fases, é impressionante. A inteligência do homem, a capacidade do homem, o esforço, o trabalho, a arquitetura, tudo muito bem concebido. Então, o facto de eles terem lutado, não é? Trabalhado e terem organizado um processo, hoje temos o privilégio nós de olhar para aquilo e dizer que maravilha. Não é? Não sei se os irmãos já visitaram, que maravilha, é maravilhoso. Não é? Eu estava ontem no convento lá de Cristo a olhar para aquela janela que foi construída em 3 anos, janela lá de Cristo, foi construída de 1510 a 1513, e eu disse, como é que eles fizeram isto? Amém? Como é que eles fizeram isto? Então, trabalhar, buscar e lutar faz parte de um processo da vida cristã. Eu vou começar com buscar. Eu quero ler aqui um texto. Eu vou colocar aqui um animal em cada ponto. Para vocês vão sair daqui e vão dizer, ele falou da águia. Diga lá, águia. Isaías 40, 31. Isto hoje parece quase uma classe de escola dominical. Amém. Mas também... Nós às vezes queremos saber muito, não é?
queremos saber muita coisa. Nós queremos saber muita coisa, mas quando chega o dia mau, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, nós não temos argumentos, nem armamento, nem disposição para poder enfrentar essas circunstâncias. Podemos ver todos os vídeos da net sobre fé. Quando chega uma dificuldade à nossa vida, esquecemos isso tudo que vimos. Porque o que exige é prática e fé prática. Então eu vou ler aqui um texto que fala acerca do animal, e vocês vão referenciá-lo, vão dizer a águia. E então diz assim: os jovens cansarão e fatigarão, e os moços certamente cairão. Não vou dissecar este texto, mas o outro a seguir. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Digam lá, os que esperam no Senhor renovarão. Então digam assim: os que buscam a presença de Deus renovarão as suas forças. Diga lá, os que buscam a presença de Deus. Parece que nós nos ausentamos da ideia da presença. Não falamos de presença de Deus há muito tempo. Temos muitas ideias, muita tecnologia espiritual, mas os que buscam a presença, diz de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, os que buscam a presença, os que esperam. Esta palavra esperam é a palavra que está lá. David esperou diligentemente no Senhor. Sabe o que é que isto estou-me a lembrar agora? Sabe o que é que isso quer dizer? É esperar o tempo que for preciso, buscar o Senhor. A Bíblia diz, no texto original, com David, aqueles que deram um nó que está nos seus ténis, que não é desatado, só se você quiser. David esperou no Senhor. David deu um nó, o Senhor, ao ponto de ficarem tão ligados que ele esperou pela presença de Deus. Amém? E se você entender, a coisa mais importante de David para Israel era a presença do Senhor. Então escute, os que buscam a presença de Deus renovarão as suas forças. Você quer ter forças renovadas, físicas, mentais, espirituais? Busque a presença de Deus. Eu não conheço outro segredo. Você pode fazer princípios de oração não sei o quê, oração não sei o que mais, mas ninguém consegue renovar as suas forças se não buscar a presença de Deus. Amém? Eu vou ler o resto do texto. Mas os que esperam no Senhor, aqueles que buscam a presença de Deus, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ok. Você diz assim, então mas a presença de Deus não está em todo lado. E isto é uma coisa que eu quero trazer para a igreja hoje, porque eu já ouvi diversos comentários sobre a presença de Deus. Há pessoas na igreja que dizem, não, a presença de Deus está aqui. Não precisamos de fazer mais nada. E é verdade, a presença de Deus está aqui. Há outros que dizem, não, nós precisamos de buscar mais a presença de Deus. Na Bíblia, há as duas condições. A presença de Deus está aqui. Pronto. Mas também há a condição que Deus nos desafia a buscar e buscar a sua presença. A pergunta é, aqui que nós ficamos? Os dois têm razão. Você vai se debater com o irmão e o irmão diz assim, não, a presença de Deus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3, Ele estará no nosso meio. Não precisamos de grandes mecanismos de oração. A presença de Deus está aqui. Você vai contrariar uma pessoa que pensa assim? Não. A presença de Deus está aqui. Mas depois a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor, buscam a sua presença, esperam nele, renovam. Então em que é que ficamos? Eu tenho um segredo acerca da presença de Deus. Então a primeira coisa é buscar a presença de Deus. Porquê a águia? Porque a águia é o animal simbólico na Bíblia que tem uma visão aguçada. A águia é o animal que simboliza uma renovação, porque ela renova o bico e renova as penas. Então, nós na presença de Deus, o que é que a águia nos sugere? Renovação. Poder espiritual, capacidade espiritual, renovação espiritual, proteção divina, porque diz aqui, aquele que espera no Senhor, aquele que busca incessantemente a presença de Deus, ele renova as suas forças. Ele tem a proteção divina. Então, quando nós pensamos na águia, nós pensamos na ideia de buscar Deus e a sua presença, da mesma forma que a águia tem uma percepção, uma visão profunda. E ela
consegue discernir o movimento dos ventos, assim como nós podemos discernir o movimento do Espírito Santo, ao ponto de buscarmos, ao ponto de buscarmos a sua presença para que possamos ser renovados espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Então não há ninguém que seja renovado que não busque a presença de Deus. Então, mas a presença de Deus não está aqui. Eu vou trazer aqui uma ideia. Eu gostava que você entendesse esta ideia. A águia está relacionada com a presença de Deus. Diga lá ao irmão que está ao seu lado. A águia é o animal que está relacionado com a presença de Deus. Ok, a presença de Deus está em todos os lugares. Agora escute isto, escute bem isto. Você acredita que a presença de Deus está em todo o lugar? Amém. Mas há determinados textos na Bíblia que nos dizem que a presença de Deus, apesar de estar em todo lugar, ela se concentra em determinados momentos em lugares especiais. Está a perceber onde é que eu quero chegar? E agora eu vou-lhe explicar uma coisa. Só compreendi isto ontem à noite, que eu vim de férias, não tive a estar, só estudei ontem à noite, só compreendi isto ontem à noite. Vá lá, siga lá o pensamento comigo. O povo de Israel, lá em 2 de Crônicas 7,14, que vocês gostam muito de citar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o resto? E o resto? E buscar o quê? Ok. Então a pergunta que eu faço, Deus não estava com o povo de Israel, a sua presença não estava com o povo de Israel, eles não estavam na presença de Deus, estavam. Porque é que Deus sugere e os impele a buscar a sua face? Não estava lá a presença? Estava. Porque é que Deus os impele a buscar a sua face? Porque eu acredito uma coisa, a presença de Deus está aqui. Mas a essência, o poder de Deus, o caráter de Deus, só está sobre as pessoas que buscam a presença da sua face. É um nível superior de presença. A presença de Deus está aqui, no louvor esteve a presença de Deus, nas nossas orações e nos testemunhos a presença de Deus esteve, a presença de Deus está em todos os corações. Mas aqueles que buscam a sua face, buscam um nível superior da presença de Deus. Então, diz, buscar-me-eis e achareis. E diz a Bíblia que Deus se esconde. Porquê é que Deus se esconde? Para que nós o busquemos. A presença dele está aqui. Ele é omnipresente. Mas nós buscamos o quê? A sua face. Então, se Deus já estava, não é, entre o povo de Israel em 2 de Crônicas 7,14. Mas porquê é que Deus impele o povo a buscá-lo? Ou seja, porquê é que Deus diz assim? Então agora, aumenta o nível, aumenta a instância da minha presença. Porque Deus estar aqui é a presença básica de Deus no nosso meio. O que Deus pretende agora é que nós o busquemos e busquemos o quê? A nível da sua presença, a sua face. Sabe porquê? Porque se lermos a Bíblia, quando nós buscamos a sua face revela o favor do Senhor, a essência do Senhor está voltada para onde está voltada a sua face. Então a presença de Deus está aqui. Mas ela é mais evidente, o favor de Deus é mais evidente, a essência de Deus é mais evidente naqueles que buscam a presença da sua face. Amém? Então a presença está em todo lugar, mas quem busca a presença da sua face tem uma evidência maior, um nível maior do favor de Deus. Amém? Então porquê é que é importante buscar a águia? A águia simboliza a presença de Deus que é buscada com intensidade, com disponibilidade, com intencionalidade. Nós buscamos da mesma forma essa presença. Não é só estar na presença. E escute, quando nós buscamos a face de Deus, revela que Deus está próximo de nós. Está íntimo de nós. Então qual é o primeiro segredo da nossa vida? Buscar a presença de Deus. E isso tem vários níveis. O nível mais sobrenatural é o facto de nós buscarmos a sua face. E para onde a sua face está voltada, aí está o favor do Senhor. Por isso é que Deus diz lá em 2 de Crônicas 7,14, busca a minha face. Eu estou no vosso meio, mas se vocês querem a minha essência, o meu favor, a minha intimidade, busquem a minha face. Então não chega só a dizer que a presença está aqui. É importante buscarmos juntos a sua face. Amém?
Pode dizer amém, que é para eu ficar. Ok. Salmo 32. Quando nós buscamos a sua face direciona-nos para o seu favor, para a sua essência. No Salmo 32, 8. Não sei se há dúvidas sobre isto. Há dúvidas sobre esta questão? Não. Ok. No Salmo 32, 8. Agora, porquê é que é importante nós buscarmos um nível de presença de Deus que envolva a sua face? Porque diz o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus. Quando nós buscamos a face de Deus, Deus guia-nos com os seus olhos. Então, porquê é que temos que buscar um nível superior da presença de Deus? Para que o favor de Deus venha sobre nós, a essência de Deus venha sobre nós, a intimidade entre nós e Deus seja conhecida e para que os seus olhos nos guiem. Amém? Há muito crente que reconhece a presença de Deus, mas não é guiado pelos seus olhos. Só somos guiados pelos seus olhos quando buscamos a sua presença. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Deus está em todo o lugar, mas a sua face e o seu favor não estão voltados para todo o lugar. Deus está aqui, mas a sua face e o seu favor não estão voltados para todos da mesma forma. A presença de Deus está aqui, mas a sua face e o seu favor não estão voltados para todos da mesma forma. Porque Deus volta a sua face e guia-nos com os seus olhos aqueles que buscam a sua presença de uma forma íntima. Eu vou terminar esta parte. O nosso clamor, diga lá, o nosso clamor como igreja deve ser pela restauração dessa presença no nosso meio. Amém? Qual presença? Chegar aqui e dizer todos os domingos: Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui, nós sabemos que Ele está aqui, Deus sabe que Ele está aqui. Mas qual deve ser o nosso clamor? Deus, buscamos a Tua face. Deus, buscamos o Teu favor. Deus, buscamos a Tua intimidade. Deus, buscamos a tal ponto que os Teus olhos nos guiem em todos os momentos da nossa vida. Amém? Você sente os olhos de Deus a guiá-lo, mas sente que Deus está aqui. Amém? Mas eu só sinto os olhos de Deus a guiar-me quando eu busco a sua face. Então a primeira parte é buscar. Diga lá, buscar. Mas diga isso com mais força. Aí, vá lá, diga lá, buscar. Buscar a presença de Deus. Ok. A águia representa uma expressão espiritual. A águia representa a proximidade com Deus. A águia representa a força e a resistência de colocar a nossa confiança em Deus. A águia representa o poder e a presença divina em nós. E há uma importância de buscarmos a presença de Deus para obter uma força renovada. É o que diz este texto de Isaías. Então você quer ter força renovada? Busca a face de Deus. Então a primeira coisa é mais forte. Vá lá. Eu preciso ser entusiasmado hoje. Vá lá. A primeira coisa é a presença de Deus. Mas ela está aqui. Buscar a sua face. Amém? Buscar o seu favor. Olha, escute isto. Buscar a face de Deus é que até que toda a igreja sinta que Deus nos está a guiar com os seus olhos. Vou dizer uma coisa. Vocês acham que no louvor hoje nós sentimos que fomos guiados com os seus olhos? Não fomos. Tu achas? Pronto, ok, vou respeitar. Mas nós temos que buscar mais a face. Diga lá, tem que haver um clamor no coração da igreja. A restauração da sua presença. Amém? Tem que haver. Ok, agora vou para o ponto seguinte. Lutar. Provérbios 30 diz o seguinte. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Agora Provérbios 30 diz o seguinte. Estes três têm um bom andar. O quarto passeia airosamente. Agora escute. O leão, o mais forte dos animais, que não foge de nada. Isto sugere lutar. Diga lá, o leão, o mais forte dos animais,
que não foge de nada. Temos aqui águias na igreja. Temos. Aquelas que sabem como é que o vento circula e voam ao sabor do vento para buscar a presença da face de Deus. Temos aqui? Temos águias. Temos leões. Saibam lutar. Quando vêm as adversidades, quando o inimigo se levanta, quando o gigante se levanta, quando o diabo aparece à nossa frente, quando enfrentamos as hostes espirituais da maldade, quando vem a doença, quando vêm as vicissitudes, quando vêm as situações difíceis emocionais para gerir, temos leões aqui e leoas. O leão é o animal mais corajoso, que não se detém diante de nenhum outro inimigo. Amém. Temos aqui leões. Está muito fraco isto. São pequeninos. Ok, vá lá. Mas os pequeninos fazem. Uau! Não fazem? Temos aqui leões. Amém. Ok. Então o leão na Bíblia é símbolo de força, símbolo de poder, símbolo de coragem e ousadia para enfrentar os inimigos. Diga lá comigo, eu enfrento os meus inimigos com coragem, com ousadia, e eu já venci no nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui leões, ok? Agora é assim, é interessante verificar uma coisa. Eu vou falar acerca da arma que todos os leões cristãos usam. Também uma referência simples, uma reflexão simples. Qual é que você acha que cada leão que aqui está, ou leoa, a arma que cada um usa? Qual é a arma que cada um usa? Sangue de Jesus. Mais? Hã? A palavra de Deus. Ok. Então nós somos leões. Jesus era o leão da tribo de Judá. Ele foi confrontado e afrontado no seu caráter, nos seus conceitos, nas suas decisões, quando saiu do deserto depois de jejuar. Ele foi confrontado com o pior inimigo das nossas almas, que se chama Satanás. E o leão da tribo de Judá usou uma arma para vencer aquele inimigo. Qual foi a arma? Está escrito, está escrito, está escrito. Você conhece a palavra ao ponto de, se for desafiado por algum inimigo, você dizer, está escrito. Aqui diz a Bíblia, o leão é o animal mais feroz, mais ousado, mais forte, que não se detém diante de nenhum inimigo. Amém? Há aqui leões. Ou quando vem a adversidade, você esmorece, fica desanimado, entra em depressão. Há aqui leões. Ou quando vem um problema de saúde, fica desanimado, fica angustiado. Há aqui leões. Quando alguém diz alguma coisa contra si, você desfalece. Há aqui leões. Amém. Qual é a arma que os leões usam? A palavra de Deus. E você conhece a palavra quando é desafiado. Quando é desafiado nas finanças, usa a palavra. Quando é desafiado na saúde, usa a palavra. Quando é desafiado na família, usa a palavra. Quando é desafiado na fé, usa a palavra. Quando se levanta Satanás contra si, usa a palavra. Porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo e anda ao nosso redor a ver quem pode tragar. Quando nós enfrentamos as hostes espirituais da maldade, você usa a palavra. Quando o pecado se levanta, você usa a palavra. Amém. Há aqui leões. Amém. Que usam a palavra. Então eu vou ler um texto, Salmo 119:11, diz o seguinte, e esta é a forma de começarmos a usar a palavra. Salmo 119:11. Vocês conhecem este salmo, porque ele é o maior salmo da Bíblia. E o Salmo 119:11 diz o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que os leões aqui lutam? Você conhece a palavra? Há pessoas que leem a palavra, mas não guardam a palavra no seu coração. Sabe o que é que diz aqui o salmista? Como é que você vai usar essa arma na primeira instância? Você guarda essa arma no seu coração. Jesus, quando foi confrontado, ele usou a palavra que estava no seu coração. Sabe o que quer dizer esta expressão? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que é que isso quer dizer no original? Diga lá, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que é que isto quer dizer?
não é ver vídeos sobre a palavra, não é ler a palavra assim sem sentido. Isto quer dizer o seguinte: armazenei a palavra no meu coração, no lugar onde ela é mais cuidada. Armazenei a tua palavra no lugar onde eu armazeno todos os tesouros que eu tenho. O que tem valor para mim é armazenado no meu coração. Como é que os leões começam a lutar? Quando armazenam a palavra no lugar onde está guardado tudo o que é valioso para eles. Será que a palavra é valiosa para si? A presença de Deus é valiosa. Busquemo-la, busquemos a sua face. Mais do que ter aqui a presença, é buscar a face até o ponto que os olhos de Deus nos guiem. Você quer lutar contra o diabo? Você quer lutar contra as hostes espirituais da maldade? Você quer lutar contra a doença? Você quer lutar contra os problemas familiares? Você quer lutar contra todo o inimigo que se levanta contra si? Tem que ter a palavra guardada como sendo um tesouro valioso para no dia em que for preciso usar a palavra contra o diabo, você tem prontidão e a palavra na sua boca. Então a palavra tem que estar guardada onde você guarda o que é mais valioso. Sabe porquê? Porque às vezes nós dizemos, não, Deus é o mais valioso, mas nós temos os netos no coração, nós temos os filhos no coração, nós temos a nossa esposa no coração, que é casado, nós temos muita coisa valiosa no nosso coração. E o que o salmista está a dizer, eu estou a guardar a palavra no lugar onde eu guardo, no lugar onde eu guardo todas as coisas valiosas da minha vida. Para no dia em que for necessário lutar, eu vou usar essa palavra como uma espada contra o meu inimigo. Então você tem que lutar como um leão. E ninguém luta na vida cristã como um leão se não tiver a palavra guardada no seu coração. Amém? Você tem que armazenar a palavra no lugar mais seguro, que é o seu coração. Você tem que guardar a palavra onde tem guardado todas as coisas a que atribui valor. De modo a que essa palavra esteja à sua mão para ser usado em caso de necessidade. Foi o que Jesus fez. No dia em que Jesus precisou de usar a palavra contra o diabo, a palavra estava armazenada no seu coração. Você precisa de usar a palavra para ter vitória sobre o pecado. Diga lá, vitória sobre o pecado. Vitória sobre o diabo. Vitória sobre as dificuldades. Em Efésios 6:17 diz que é a palavra do Espírito. Nós devemos de usar a palavra do Espírito. Eu já estudei a armadura de Deus diversas vezes. A única palavra que está mencionada em Efésios, que é uma arma ofensiva para derrotar os nossos inimigos, não é o escudo da fé, não é o capacete da salvação, não é a caraça do Espírito, não é o cinto da verdade, não é o calçado do Evangelho da Paz. A única arma ofensiva que deve ser guardada no nosso coração para no dia mau derrotar os nossos inimigos, chama-se a palavra de Deus. É a nossa arma, é a nossa espada, a espada da palavra. Agora escute isto e eu vou terminar. Isto é uma ideia, para mim, interessante. E você vai entender isto. Há muita gente no mundo cristão, escuta a importância de ser um leão que usa a palavra do Espírito. Escuta isto. Há muita gente no mundo cristão que tem muita unção, certo? Você tem unção. O Clima que tem unção. O António G tem unção. A Lúcia tem unção. A Elsa tem unção. A Lena tem unção. Mas há muita gente com muita unção e uma grande unção, certo? Porquê é que a maioria das pessoas que têm unção não servem a Deus com poder? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque aqui diz que eu tenho a unção do Espírito, posso servir a Deus no Espírito, mas para servir a Deus com unção e poder é necessário usar a palavra do Espírito. Então quando o diabo vem, eu posso ter muita unção, posso querer servir a Deus, mas não ter poder, porque só tem poder aquele que tem a unção do Espírito, mas que essa unção do Espírito se possa refletir numa ação de ataque quando vem o nosso inimigo, através da palavra de poder que está no nosso coração. Então muita gente pode ter unção e não servir a Deus com poder. E a pessoa diz, aquela pessoa tem tanta unção, mas não serve a Deus com poder, porque só serve a Deus com poder quem sabe usar a palavra do Espírito para vencer as astutas ciladas do diabo. Então nós podemos ter muita unção,
cantar com muita unção, tocar com muita unção, ter conselhos com muita unção, ainda assim não servir com poder. Amém? Porquê? Porque não sabemos usar a palavra do Espírito quando somos atacados por Satanás. Então só serve a Deus com poder quem sabe usar a palavra do Espírito. E não são divagações da palavra, nem reflexões sem nexo da palavra. É usar a palavra que está no nosso coração, armazenada no lugar onde estão as coisas de valor. Para quando o diabo se levantar contra nós, nós dizemos, está escrito, e no nome de Jesus. Há leões neste lugar. Amém. Há leões. Querem servir a Deus com poder. Não basta ter unção. É preciso saber usar a palavra que está armazenada no coração. Há águias neste lugar. Então que haja um clamor no nosso coração para que a igreja volte à restauração da presença da face de Deus entre nós, até que nós sejamos guiados pelos olhos de Deus. Amém? E agora, por fim, trabalhar. Diga lá, trabalhar. Trabalhar. Amém? Vá lá, buscar, lutar e trabalhar. Há formigas neste lugar. Ok. Uma coisa que eu vejo é que a unção e o poder têm que se refletir no trabalho. Amém? Eu vou ler o texto, Provérbios 6, 6 a 9. Diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Quando se fala em formiga, fala-se em trabalho. Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o verão o seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Então aqui o autor de Provérbios sugere-nos que nós devemos trabalhar como a formiga. Formiga. Então eu vou falar sobre trabalho. Diga lá, trabalho. Ok. Também há unção quando trabalhamos. Também há poder quando trabalhamos. Amém? Ok. Aqui este texto de Provérbios ensina-nos acerca do valor do trabalho. Diga lá, valor do trabalho. E eu vou inclinar esta reflexão, valor do trabalho, acerca dos princípios cristãos. Amém? Valor do trabalho acerca dos princípios cristãos. Há pessoas que dizem que o trabalho só existiu depois do pecado do homem. Mas é mentira. Em Gênesis 2:15, Deus determinou que o homem devia trabalhar. E Deus deu uma responsabilidade ao homem para trabalhar. Trabalhar em que áreas? Na área da sua profissão, trabalhar na área do louvor, trabalhar na área da oração, trabalhar na área da construção da família, trabalhar espiritualmente, trabalhar em todas as áreas. Tudo é trabalho. Aliás, tudo exige trabalho. Orar exige trabalho. Eu contei-vos a história do Evans Roberts. Eu lembrei-me agora o nome, que era o evangelista que converteu o país de Gales ao Senhor. Ele orava 3 horas para pregar 15 minutos. Isso é trabalho. Orar é trabalho. E aqui diz, olha preguiçoso, vai ter com a formiga. Se a formiga orasse, o autor iria dizer, vai ver como a formiga trabalha na oração. Vai ver como a formiga trabalha no louvor. Vai ver como a formiga trabalha na relação com as pessoas. Vai ver como a formiga trabalha. Buscar, lutar e trabalhar. Ok. Então trabalhar não é fruto do pecado. Trabalhar é uma responsabilidade que Deus deu ao homem. Mas os motivos do trabalho são importantes. Porque há pessoas que trabalham para enriquecer. Há pessoas que trabalham para enriquecer. Os motivos do trabalho são importantes. E a Bíblia deixa claro que o trabalho não serve para nós enriquecermos e sermos egoístas, mas o trabalho serve para agradar a Deus. Buscar a presença da face de Deus, lutar com a palavra de Deus e trabalhar para agradar a Deus. Diga lá, trabalhar não é para que eu seja rico, é para que eu agrade a Deus. Em todas as áreas da vida. Amém? Agradar a Deus não é para acumular riquezas, é para agradar a Deus. Ok. Agora vou transferir esse trabalho para a relação nossa com a fé.
A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Mas a nossa fé, somos salvos pela fé. Mas a nossa fé tem que, com certeza, revelar obras. Tem que manifestar obras. E o apóstolo Paulo o apóstolo Tiago faz aqui umas considerações, e eu quero trazer esta ideia. Na Bíblia, a fé não se baseia nas obras, mas as obras são resultado do nosso trabalho. Não, da nossa fé. As obras são resultado da nossa fé. Não diz que a fé é resultado do nosso trabalho ou das nossas obras, mas diz que as nossas obras são resultado da nossa. Ninguém é salvo pelas obras ou pelo trabalho ou pelas ações. As pessoas são salvas pela fé. Mas a fé tem que ter expressões de trabalho, de obras. Amém? Então, estão a seguir o pensamento. 3 áreas onde nós temos que ser bem-sucedidos. Buscar a face de Deus, a sua presença, lutar como um leão contra as astutas ciladas do diabo e contra o pecado. E terceiro, trabalhar e trabalhar e trabalhar. A Bíblia diz: trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Até a salvação existe trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Então todos nós temos fé. Mas a fé tem que ser expressa, manifesta, no trabalho que nós realizamos. E, à luz da Bíblia, a fé tem que ser expressa nas obras que nós realizamos. Nas ações que nós realizamos. No trabalho que nós realizamos. Amém? Está a seguir a ideia? O que fazemos é resultado daquilo que queremos. Então as suas obras são resultado da forma como você crê em Deus. E Tiago 2, 14 a 26, no versículo 15, eu vou ler. Sabe porquê? Deixe-me dizer isto assim, desta forma. Há pessoas que passam a vida a falar de fé, falar de unção, mas depois na realidade não se expressam com obras. Boas obras, trabalho, gasto de energia, empenho, responsabilidade. E nós dizemos, mas aquela pessoa fala tanto de Deus, tem tanta fé, mas não ficamos frustrados quando alguém tem tanta fé e depois na realidade não manifesta obras nenhumas. Não trabalha, não tem boas ações, não ficamos frustrados com isso. Mas o Tiago dá-nos aqui a ideia principal. Então diz assim, Tiago 2, eu vou para o versículo 14, mas eu vou para o 15. Agora escuta isto. Escuta o que é trabalho à luz da fé. E algum de vós, versículo 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, está a falar dos que têm muita fé, que são salvos pela fé, têm sempre muita fé, falam de fé, têm unção, pregam a palavra, tocam no louvor, têm muita fé, têm fé para tudo, mas depois diz o seguinte, e se houver uma pessoa que está nua, sem comida, diga lá, trabalhar. Ok. E algum de vós lhe disser, olha, vai em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Então o que é que o Tiago está a dizer? Posso ter muita fé, falar de tudo o que é fé, mas se eu vir alguém em necessidade e não disser assim, eu vou trabalhar para te ajudar, eu vou fazer uma boa obra para te ajudar, a minha fé vai ser expressa em obra, o Tiago diz assim, a tua fé não vale nada. Por isso é que o Provérbios diz, trabalhai como a formiga. Se queres que a tua fé vale, se queres que a tua fé seja de facto real, verdadeira, trabalha em prol dos outros através de boas obras. Tiago diz isso, não sou eu que digo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tu tens muita fé, mas se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o que é que Tiago está a dizer? Sabem o que é que as pessoas faziam? Diziam assim, toma lá o meu conforto, vai lá em paz, tens aqui uma palavra de consolo, Deus vai ser contigo, vai lá para a tua casa, vais ver que Deus vai operar, bate-lhe nas costas, diz, olha, eu estou contigo, eu vou orar contigo, eu tenho muita fé por ti. Mas se a pessoa não trabalhar, não tiver boas ações e disser só isso, essa fé não vale nada. É o que o Tiago diz aqui.
Se eu não estiver a trabalhar em prol do outro com boas obras, a minha fé não vale nada. Eu vou terminar no versículo 26 e estou quase a acabar. E agora escute isto. Tiago fala aqui uma coisa importante acerca de trabalho e de boas obras. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que é que Tiago está a dizer? Tudo o que você faz com o seu corpo é resultado daquilo que é o seu espírito. O seu espírito trará uma indicação ao corpo, para o corpo fazer alguma coisa. Então tudo o que nós fazemos com o corpo revela a condição em que está o nosso espírito. E tudo o que nós fizermos ou não fizermos com a nossa vida revela em que condição está a nossa fé. E o Tiago até diz assim, olha, lembra-te da fé de Abraão, está a falar antes, lembra-te de Raabe, porque eles trabalharam em prol, fizeram boas obras em prol dos outros, foram salvos pela fé, mas depois fizeram alguma coisa em termos de trabalho. E o que o Tiago está a dizer é o seguinte, escute bem isto é forte. O que o Tiago está a dizer é o seguinte, da mesma forma, se tu não fazes coisas boas na vida com o teu corpo, e não o fazes porque revela o mal que está no teu espírito, ou a condição negativa que está no teu espírito. Ele diz o seguinte, assim é a vossa fé. Vocês podem revelar muita fé, falar muita fé, mas se a vossa vida prática não revelar trabalho, não te revelar boas obras, a vossa fé não é real, é nula, não existe. É o que o Tiago está a dizer. Nunca pensaram nisto assim, não é? Trabalhar. Então, 3 coisas que são importantes e eu vou terminar. A ação do corpo é a expressão do espírito dentro de nós. O espírito não se vê, mas nós sabemos como está o nosso espírito, da forma como nós manifestamos em trabalho a nossa vida. Assim, se na vida não há manifestações exteriores de trabalho, de obra, de ação, que correspondam à fé, então dentro de mim não há uma verdadeira fé. Ouviu o que eu disse? Se no meu exterior, é o que Tiago está a dizer com este texto, não há manifestações exteriores de trabalho, de obras, de boas ações que correspondam à minha fé, então dentro de mim não há uma fé verdadeira. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E eu vou terminar. Em Filipenses 2, 12 a 13, eu não vou ler para não perder mais tempo, o apóstolo Paulo diz que nós manifestamos as nossas ações na vida, através da fé, no resultado do trabalho, nós manifestamos as nossas ações tendo em conta aquilo que Deus já operou em nós. Então as minhas boas obras, o meu trabalho, a minha ação prática para com os outros, revela o que Deus já operou em mim. Amém? Então 3 coisas. Vá lá, digam lá comigo. Buscar a face de Deus. Tem que haver um clamor na igreja. Diga lá, tem que haver um clamor na igreja para a restauração da presença da face de Deus até nós sermos guiados pelos seus olhos. Segundo, temos que lutar como um leão, diga lá. Tendo a palavra de Deus na nossa mão e na nossa boca para derrotarmos todos os inimigos que se levantam contra nós. Terceiro, temos que trabalhar, expressar boas obras, boas ações, porque isso é uma expressão de uma verdadeira fé. Amém? Eu vou contar-vos um episódio que aconteceu lá em Penela. E quando eu conto aqui as coisas, não levem isto como se eu sou o maior. Ou não, reflete o que eu sinto fazer em termos de boas ações. Lá no hotel onde a gente estava, um hotel 4 estrelas, e era só carros de alta cilindrada, Mercedes, BMWs, até Bentleys, lá estavam. Eu disse a Vera, eu estou aqui na piscina com o cabelo, parece um maluco. Não cortei o cabelo, parece um maluco. E andei à procura de um lugar para cortar o cabelo. E naquele dia de manhã o barbeiro estava fechado, a cabeleireira estava fechada, a outra cabeleireira estava fechada. E assim, só há 3 pessoas aqui em Penela que me cortam o cabelo. Epá, eu queria cortar mesmo o cabelo. Isto para falar de boas ações. Às tantas a senhora, eu liguei, a senhora não me atendeu, a senhora liga para mim e diz, olha, eu não estava no cabeleireiro, mas se você quiser ir hoje às 3 horas, eu corto-lhe o cabelo. Saí da piscina, fui ao cabeleireiro e a senhora começa-me a cortar o cabelo, né? E tirando a Isabel, que já me cortou o cabelo, foi a única pessoa na vida que cortou como eu quis. Porque os outros todos ou cortam demais, ou cortam não sei, cortou como eu quis.
Eu estou a falar com as senhoras lá no cabeleireiro. Você cortou mesmo o cabelo como eu gosto. E quando ele disse, quanto é que eu tenho que pagar? 7 euros. Puxa, eu disse, Deus, eu assim, não pode ser. Isto não pode ser. Quanto é que é 7 euros? Eu, quando vou para pagar, dou 10 euros à pessoa e ela diz, tenho aqui o troco. Não, eu quero abençoá-la. A senhora começou a chorar. Eu disse, olha, Dona Paula, você cortou o cabelo como eu gosto. Foi uma bênção. Para o ano, quando eu cá vier, eu venho cá cortar o cabelo outra vez. Eu vou esperar até, não sei o quê, para cortar o cabelo para o ano. Se eu vier cá de férias, eu corto o cabelo. Eu quero abençoá-la. E a senhora começou a chorar. Então, as nossas boas obras expressam a nossa fé. Amém? Nós trabalhamos para agradar a Deus. Se eu trabalhasse para enriquecer, eu diria, 7 euros, tem cá, mas é o troco, eu quero me ir embora. Não, eu quis abençoar aquela senhora. Com certeza que ela vai se lembrar de nós. Amém? Então, buscar a presença de Deus, lutar como um leão e trabalhar como uma formiga. Amém?